Boa tarde, meu povo, tudo bom? Vamos estar iniciando agora mais um vídeo, tá? E o vídeo, nosso tema agora é falar sobre o nascimento de João Batista, tá? Então é o seguinte, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, vamos estar estudando alguns estudos, tá? E falando sobre o nascimento de João Batista. Antes de nós iniciarmos nossos estudos, vamos estar pedindo aos nossos queridos ouvintes, tá? E amigos que estão, aproveita e se inscreva lá no nosso canal no YouTube, tá? E deixa lá o seu link, deixa o seu comentário também, comenta logo embaixo ali, tem o local para deixar seu comentário, tá? Em relação ao vídeo. Então isso aí, deixa o seu joinha lá, tá? Como você tem gostado do vídeo, e também compartilhe com mais pessoas, tá? Para que mais pessoas também possam estar vendo esse nosso tema de estudo, tá? Então vamos estar iniciando o nosso período de estudo no livro de Lucas, capítulo 1, falando sobre o início, o tema do nascimento de João Batista, né? Aqui fala sobre o anúncio, para começar aqui o início, falando sobre o anúncio e como começou a anunciar o nascimento de João Batista. Então aqui o versículo 5 diz o seguinte, do capítulo 1, no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Tá? Então eles eram pessoas descendentes da família de Arão. Né? Lembrando que a família de Arão era descendente do povo de Israel, da tribo de Levi. Né? E, então por esse motivo ele foi consagrado, o Senhor Deus separou uma tribo especificamente para exercer o serviço sacerdotal da obra de Deus, né? Então foi cabível então a Arão ser o sumo sacerdote logo no início, né? E agora a sua descendência que seguiu em frente, né? Caiu então na pessoa de Isabel e Zacarias no tempo do rei Herodes, né? E aqui diz o seguinte no versículo 6, ambos eram justos aos olhos de Deus ambos obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então eles eram pessoas justas diante do Senhor, né? Pessoas que viviam um mandamento justo, andava reto segundo o mandamento do Senhor, cumpria naquele tempo a lei de Moisés, né? Que no tempo era regido a lei de Moisés. Então eles tinham um fixo pensamento naquela lei ali, né? Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, ambos eram de idade avançada. Então, olha, aquele casal já era um casal já de idade avançada, já tinha avançado o ponto de idade, né? E por ser já idoso, até uma certa idade, não tinha condições de ter filhos, né? Então Isabel, por sua vez, ela não tinha essa possibilidade de ter filhos, né? Até porque ela tinha uma certa idade e também tinha uma situação que era considerado como estéril. E então por esse motivo ela não poderia ter filhos, né? Mas aconteceu algo aqui que é muito milagroso, né? E somente o Senhor Deus tem poder para essas coisas. E certa vez, estando de serviço ao seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ou seja, coube-lhe por sorte, né? Houve o seu momento, então, de servir ao Senhor ali no Santo dos Santos, né? Então, observa que quando ele estava ali servindo ao Senhor, o grupo do povo de Israel, o restante do povo, ficava fora orando, né? Vamos ver aqui no texto que ele estava fora orando ao Senhor. Mas naquele momento,
coube-lhe por sorte estar lá no santuário adorando ao Senhor. Certa vez, estando em serviço, a seu grupo, Zacarias estava servindo ao Senhor como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorte, por sorteio, sorteio, por sorte, essas coisas. Ele foi escolhido de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor a oferecer incenso. Então observe bem, ali existia um local que era fechado por uma cortina, era um lençol que fechava. Então havia uma divisória entre o santuário e o Santo dos Santos, ou seja, o local onde o anjo do Senhor de tempo em tempo visitava o povo de Deus. Tá? Então, por esse motivo, as pessoas ali, era cabível ao sacerdote que outras pessoas não poderiam estar na presença de Deus, a não ser o sacerdote. Foi essa pessoa escolhida por Deus. Então, nesse dia, coube por sorte que Zacarias fosse oferecer incenso ao Senhor no santuário, no Santo dos Santos. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando ao lado de fora. O povo todo estava orando. Imagino eu que nos dias de hoje, como se fosse a igreja orando em favor daquela pessoa que está intercedendo, daquela pessoa que está ministrando o exercício do ministério na presença de Deus. É importante nós olharmos por esse ponto de vista também, em relação àquele que ministra a palavra, aquele que, muitas vezes, um obreiro que está consagrado pelo Senhor para levar a mensagem, ali também é necessário que muitos orem, a igreja esteja orando. Muitas vezes a pessoa é consagrada para levar a mensagem do Senhor, e assim como aconteceu no caso de Zacarias, e a igreja também orando, para que o Senhor possa estar intercedendo em favor daquela pessoa. E aqui então, nesse momento, quando Zacarias viu ali, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias diante do altar do incenso. Ali fala que o anjo do Senhor apareceu na presença de Zacarias. E nesse momento, então, quando Zacarias viu o anjo, quando Zacarias viu aquele anjo, ele se foi dominado de medo. Ele teve um temor, Mas o anjo lhe disse: não temas, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida e Isabel, sua mulher, dará um filho. E você lhe dará o nome de João. Dará o nome de João. E Zacarias, ele ficou perturbado então naquele momento. Assim, olha, como é que eu vou dar o nome de João? O histórico de família de Zacarias, na família dele, na sua história de família, não existia ninguém que tinha o nome de João. Então, por esse motivo, ele ficou assim perturbado, e ali ele não conseguiu crer no Senhor. Mas observe aqui, pois será grande os olhos do Senhor, e ele nunca tomará vinho, nem bebidas fermentadas, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Ou seja, Deus do seu dia de nascimento, ele não poderia beber nenhuma bebida fortificada pelo álcool, tá? E então o que acontece? Era uma ordenança de Deus, tá? E nem ele, nem mesmo os seus pais, a partir daquele momento, tá? Era uma coisa que foi ordenada por Deus. A Bíblia fala muito em relação ao vinho, e naquele tempo o vinho tinha uma certa fortificação pelo álcool, e então nem mesmo o vinho era necessário tomar. Tá? Fará retornar muitas dentre o povo de Israel ao Senhor seu Deus. Isso mostra para nós também que João, aquele que ia nascer, o menino que ia receber o nome de João, ele teria também, nós vamos ver aqui mais adiante no versículo,
ele vai ter o espírito de Elias, tá? Elias o profeta, tá? A Bíblia diz que Elias, ele é uma pessoa que tinha um espírito muito bom, e a ponto de que tudo que Elias fazia acontecia, tá? A Bíblia conta a história então de Elias. Nós vamos ver aqui adiante no versículo aqui. A Bíblia conta a história de Elias, que Elias era um homem que orava ao Senhor, e a terra ficou 3 anos e 6 meses sem receber uma gota de água, tá? Então Elias era um profeta do Senhor que andava sob a ordenança de Deus. E durante o dia que Elias orou, Elias era uma pessoa igualmente a nós, tá? Ele tinha as mesmas condições que nós, sofria os mesmos sofrimentos que qualquer um de nós sofremos, tá? Mas, então, nesse momento, a Bíblia diz que um dia ele orou ao Senhor, e a terra ficou 3 anos e 6 meses sem receber uma gota de água, né? E depois, quando venceu esse tempo, ele voltou a orar ao Senhor novamente, né? E a terra recebeu chuva com abundância, tá? Então, olha, o versículo 17 aqui diz o seguinte: e irá diante do Senhor o Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos seus pais aos seus filhos, e os desobedientes a sabedoria do justo, para deixar o povo preparado para o Senhor. Então, olha, Malaquias também fala em relação ao profeta Elias, né? Que ia vir na pessoa de João Batista, vinha para preparar o caminho para que não fira a terra com maldição, né? Se nós formos voltar aqui e ver na carta de Malaquias, nós vamos ver então o seguinte: o que diz Malaquias diz em relação ao profeta Elias, né? Aqui diz o seguinte, deixa eu só confirmar. Malaquias capítulo 4, versículo 5, versículo 6 de Malaquias, que diz aqui o seguinte, assim: olha, vejo, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos aos pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Observa bem, para que o Senhor não fira a terra com maldição, ele enviará o profeta Elias, tá? Para que converta o coração dos pais aos filhos, para que o Senhor não venha ferir a terra com maldição, tá? Então observa bem, o Senhor mandou Elias. O poder de Elias, na verdade, ele veio na pessoa de João Batista, tá? Para que o povo falasse com o povo, e ali, através daquele povo, ele se convertesse os seus corações, tá? Da maldição que a terra ia receber, tá? Então, mais à frente aqui, nós vemos que, quando nós olhamos esse texto, nós observamos aqui, então, o seguinte, que no versículo 20... agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isto acontecer, porque não creste em mim das palavras que se cumprirão no tempo oportuno, tá? Então, olha, a partir daquele momento, Zacarias ficou mudo, tá? A partir daquele momento ele não pôde mais falar, e assim foi a ordenança que o anjo falou com ele. O anjo disse para ele assim: eu sou o anjo. O anjo respondeu: eu sou o Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a vocês estas boas novas. Está sempre na presença de Deus. Então o Senhor Deus enviou o anjo Gabriel para que falasse essas coisas a Zacarias, tá?
E Zacarias, a partir desse momento, então, ele ficou mudo, não pôde falar, tá? E mais à frente, no versículo 57 do mesmo texto, nós observamos aqui o seguinte, olha, ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. E seus vizinhos se apresentaram, ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. Observa bem que até os seus parentes, seus amigos, vizinhos, tá, se alegraram com Isabel, né, naquele momento que ela teve o filho, e a qual seria o nome de João Batista, tá? E nesse momento, então, a sua família, o seu povo ali se alegraram junto, tá? Mas observa que eles tinham uma dúvida, eles não sabiam até então a que nome seria colocado na pessoa, no menino, né? Então acontece que aqui é o seguinte, olha, no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de Zacarias, seu pai, né? Observe que pela lei de Moisés, ao 8º dia foi ordenado ao Senhor, que na lei de Moisés, que ao 8º dia, todo menino macho entre o povo seria circuncidado ao 8º dia, tá? Então isso era a ordenança da lei de Moisés. Então eles foram para cumprir o que estava na lei, para circuncidar o menino ao 8º dia, né? Mas para circuncidar o menino era necessário que houvesse um nome. Então eles queriam colocar o nome de Zacarias, o seu pai, né? Então, mas sua mãe, no caso seria Isabel, sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João, né? Ele será chamado João. Disseram-lhe, vocês não têm nenhum parente com esse nome. Observa bem, na família não tinha nenhum parente na descendência, naquele povo que tinha o nome de João, né? Então fizeram um sinal ao pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse. Observe bem, como Zacarias, ele não falava, ele foi interrompido pelo anjo de falar, tá? E a partir daquele momento que o anjo falou com ele, ele ficou mudo e não podia falar, tá? Então, quando chegou ao tempo do nascimento, eles viraram para Zacarias, então, e disse, fizeram um sinal para Zacarias, que ele não podia falar, que ele realmente não ouvia, né? Fizeram um sinal para ele, como ele ia chamar o menino. Então ele pediu uma tábua em sua mão, ele pediu uma tábua para a admiração de todo, escreveu o nome dele, João, tá? Então, olha, Zacarias, ele não pôde falar, né? Mas escreveu que o nome do menino seria chamado João. Imediatamente a sua boca se abriu, né? Sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Então, olha, é muito importante nós observarmos esse tema, falando em relação à pessoa de João Batista, tá? Então, olha, é somente para nós entendermos a questão, né? Então, olha, ele ficou mudo até aquele momento, tá? Ele não poderia falar, mas o Senhor abençoou ele de tal ponto que ele pôde, a partir daquele momento, né, voltar a falar novamente, né? Mas foi abençoado pelo Senhor e a criança realmente nasceu, né? E foi muito fortalecida pelo Senhor. E mais à frente nós vamos ver que ele ficou no deserto, né? Ele viveu no deserto por grande tempo, né? E lá em Mateus capítulo 3 nós possamos observar que passado um bom tempo depois, ele apareceu João no deserto pregando, né, o evangelho do reino de Deus. Então, olha, é muito importante para nós pensarmos a isso aí, né? Ele foi para cumprir a ordenança de Deus, né?
Então que o Senhor Deus possa estar abençoando, tá, a cada um de vocês e que nós possamos estar cada dia buscando a direção de Deus e ver então que somente o Senhor, né, Ele pode estar nos abençoando, né, e o Senhor possa então abençoar a cada um, né, e dando uma bênção a cada um de vocês, tá? E que nós possamos a cada dia então buscar a direção do Senhor e buscar então a obedecer então as ordenanças que Deus tenha enviado a cada um de nós, tá bom? Então, somente essas palavras que o Senhor possa estar abençoando então a cada um, né, nesse momento.